Todos nós temos o poder de influenciar e nós somos influenciados o tempo todo. E eu também sou influenciada por outras pessoas. Hoje as empresas elas poderiam usar os seus funcionários como uma potência. Sim. Porque cada um tem a sua rede social, então aquilo pode virar um canhão de venda. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que algumas empresas ainda não perceberam o potencial que isso pode ter, que é usar os seus funcionários para crescer a sua marca. Então o tema do nosso podcast hoje é a era dos funcionários influenciadores. E aí para falar sobre esse assunto aqui comigo eu trouxe uma pessoa que é a personificação dos funcionários influenciadores. E vocês sabem que muitas vezes eu faço aqui uma introdução falando do mini currículo aqui do nosso convidado, mas eu nem vou fazer isso não porque a gente vai falar, isso faz parte integrante aqui da nossa conversa. Então o TalkCast hoje tem o prazer de receber Ingrid Matos. Ai, oi Obrigado gente, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Vai ser bem muito legal bom. A gente conversar sobre isso. Ai, vambora, Pedro, tô essa ansiosa. Área você domina essa bastante. daí eu tenho experiência própria, né? E nada melhor do que a gente viver para poder a gente falar mesmo, né? Com certeza, com isso certeza. Aí. Então vamos começar para você me falar aí, falar pro pessoal, como é que foi essa sua trajetória, onde é que você começou ali, quando é que teve esse ponto de virada aí, fala pra gente conhecer aí, como é que foi toda essa cronologia sua? Se eu falar pra você que, né, eu comecei a trabalhar como influenciadora oficialmente com 3 anos, é mentira, porque estaria muito raso. Porque isso foi um plantio de anos atrás, né? Então, isso tudo começou no comércio. Quando por longos anos, eu trabalhei na empresa Zélis Atemporal e eu entrei como vendedora. E aí, é o que eu sempre falo. Todos nós temos o poder de influenciar e nós somos influenciados o tempo todo. E eu também sou influenciada por outras pessoas. E eu sempre me espelhei naquelas que eram melhores, né? Então, eu entrei como vendedora e eu tinha um objetivo, eu sabia onde eu queria chegar. Então, o que essa pessoa tem de diferencial, o que ela usa? Então, eu sempre fui atrás dessas metas. E eu sempre usei as redes sociais ao meu favor. Então, a empresa já tinha aquela questão, né, da gente fazer um pós-atendimento, datas comemorativas dos clientes, a gente entrar em contato. E aí, quando veio o WhatsApp, Facebook, a Natália, né, que era a nossa caixa, ela sempre teve o hábito de fotografar. E eu achava aquilo incrível. Por quê? Eu sempre gostei de me vestir e, logicamente, a gente é o espelho, né? Sim. Então, primeiramente, a pessoa ela vai fazer uma leitura de imagem para depois ela te ouvir e você gerar aquela credibilidade. A empresa oferecia todo um estudo pra gente, para quando a gente chegasse no salão, a gente poder falar com propriedade dos nossos produtos, né? Só que os clientes, pra mim, eles não eram só um cliente. Tem essa afinidade, a gente criava essa conexão. Tanto é que hoje são os meus seguidores, né? Eu tenho poucos seguidores, são 18 mil seguidores, mas são muito concentrados aqui na região de Campos, né? Porque muitos deles são clientes, eu tenho essa pegada do comercial por conta disso. Quando eu quis sair de um horário comercial para ter um horário diferenciado, eu fui até uma das donas e perguntei para ela o que eu precisaria fazer para poder ter um horário diferenciado. E aí ela falou assim, não, esse horário não tem como eu te dar, porque só fulana que tem tanto tempo de casa que consegue fazer, porque consegue reverter muito bem em vendas. Você tinha quanto tempo essa época de casa? Essa época eu acho que eu tinha 1 ano e meio de empresa. Então, sim. Tava recém-casada e aquele horário comercial tomava muito meu tempo. E aí, vendo essa pessoa, né, vou falar até um nome aqui, que é uma pessoa que tem um carinho muito grande, a Cecília. E eu via que ela era uma pessoa muito focada. Ela chegava 1h da tarde, ela pegava a listinha dela de cliente, ela trabalhava ali nas redes sociais. Olha só. E automaticamente ela conseguia reverter muito bem. E eu falei assim, eu não vou colar com uma dessa? Lógico que eu vou colar. Então, com pouquíssimo tempo, eu, uma vendedora nova, consegui ali ter esse resultado em vendas, porque eu tinha meu comprometimento, eu sabia onde eu queria chegar, e a gente trabalha com metas, né? Quem trabalha no comércio sabe que todos os vendedores têm meta, né? Tem cotas a serem batidas. E eu chegava com essa meta, tipo, então o que aconteceu? Com o celular e as fotos, eu já chegava na loja, a gente montava os looks e a gente já mandava para os clientes. Então, nós mulheres, né, a gente somos muito influenciadas e a gente causa esse desejo, né? Quando a pessoa sabe se vestir bem, você olha para a pessoa, poxa, eu também quero, né? Então, automaticamente, esse resultado de fotos faziam com que as peças chegassem e eu conseguia me destacar
por esse desenvolvimento com as redes sociais. Então, as pessoas falam hoje em dia da era digital, mas isso já funcionava há muitos anos atrás, né? Então, depois, lógico, da pandemia, isso potencializou. Mas, na verdade, sempre foi uma ferramenta muito útil para que eu conseguisse me destacar, né? Porque antigamente a gente vendia muito bem com os clientes que iam até a loja. E esse foi um meio que eu tive de chegar até as pessoas, podendo me destacar, né? Nessa forma de causar desejo e facilitar a vida dos meus clientes. Depois veio a era das blogueiras. E aí eu comecei a ver que as fotos, já com só os lookinhos montados em um cabide ou em uma proposta ali amadeirada, já não funcionava mais. As pessoas queriam aquela realidade. E aí vem um complexo, tipo assim, meu Deus, eu não sou perfeita igual fulano, que é blogueira, né, que tem o tamanho aquele padrão que a gente, né, tenta se encaixar. E engraçado, Pedro, quando eu destravei isso, que eu falei assim, eu só preciso ser eu mesma. Sim. Né, uma conexão de pessoa para pessoa. E isso funcionou muito bem. Foi quando eu comecei a ir para a cabine para poder fazer as escolhas em Ingrid Matos para as minhas clientes. E isso começou a ter uma rotatividade dentro da empresa. O WhatsApp de todas as lojas começaram a funcionar. Foi quando a minha supervisora, Lu, pegou e chegou até a Paula para poder falar, olha, o provador da Ingrid tem funcionado muito bem. Porque eu acho aquela coisa, sabe, Pedro, quando as pessoas chegam, assim, tudo que é novo causa aquele impacto, tem aquela geração. Mas quando você tá muito famoso, tipo assim, a pessoa olha pra você e fala assim, você tá sendo paga pra poder falar sobre isso. E eu não tinha isso. Eu fazia com prazer, porque eram as minhas escolhas, era o que eu usava. E eu criava conexão com as minhas clientes, porque elas se espelhavam em mim. Então, elas gostavam do jeito que eu me vestia, né, que eu me posicionava. E é engraçado, a gente tem esse lado influenciador que a gente não percebe, né? Eu sempre gostei, né, de me vestir, de acessórios. Eu já indicava para as minhas clientes automaticamente. Elas chegavam com um look, queriam uma proposta. Saía de lá com 10 looks montados e falavam assim, Ingrid, me tá tudo do jeitinho que você me deu, que chegando a casa eu não sei usar, então eu vou colocar desse jeito. Aí eu já dava a indicação do acessório, do sapato, olha vai comprar em tal lugar. E nunca com a intenção de trabalhar como influenciadora, mas eu já influenciava, já tinha esse lado, né? E aí foi na pandemia que teve aquela força, aquele peso. Foi quando todo mundo parou, a empresa toda parou, ficou pelo governo. E só ficamos, mais uma gerente de frente, que era a Rafa, que estava comigo na época. Rafa ficou mais no caixa, porque eu sou zero, contabilidade de contas, tá, meu amor? Eu fecho isso aqui em uma semana. E eu falei assim, Paulo, não tem como eu ficar no caixa, então eu vou fazer aquilo que eu faço melhor. Então, por último, né, eu trabalhei por 13 anos na Zelles, eu entrei como vendedora e depois eu fiquei como gerente também, então eu gerenciava, eu vendia e com a parte influenciadora também da empresa. Então, assim, eu sou muito grata a todo esse processo que eu vivi, o aprendizado, eu falo que foi a minha grande, né, faculdade. E ali eu fui vista e notada pela empresa, que teve essa sabedoria, né, de, tipo, me reconhecer em todas as áreas. Então, eu ganhava como vendedora, como gerente, como influenciadora. Então chegou um momento que você ganhava como influenciadora também. Como influenciadora, assim, eles reconheciam isso. Legal. Muito bacana, né? E aí foi na pandemia que teve, quando eu comecei a fazer mais provadores todos os dias. E aí as pessoas começaram a perguntar, Ingrid, porque eu nunca, tipo, eu fui em nenhuma loja pra poder, me dá tal sapato que no provador eu vou te marcar. Não, eu sempre comprava pra mim, toda mudança de coleção, eu ia lá, comprava as peças, sempre gostei de me vestir. Porque assim, a empresa sempre exigia que a gente trabalhasse com a marca. Só que eu sempre fui apaixonada pela marca, né, da Zelles. Sempre tive um DNA muito forte da Zelles. Então isso pra mim não era sacrifício nenhum. Não, eu adorava, tipo, sair todo dia arrumada, maquiada, cabelo. Então, eu já tinha esse DNA muito forte. E aí, com toda mudança de coleção, eu ia nas lojas e comprava os produtos. Só que na pandemia, todo mundo começava a perguntar. E aí, foi quando teve aquele gatilho. A Areia estava fechado, mas eles também fazendo aquelas vendas, né, internas. E eu aproveitei uma ação deles de promoção da pandemia e comprei 2 sandálias. E aí, Raquel, na época, falou assim, amiga, a gente acabou de vender 10 sandálias, igual essa que você comprou. Vamos fazer uma parceria? E foi aí. E aí depois veio Badulá, que é uma loja que eu comprava há anos. E aí as marcas começaram, porque aí eu comecei a indicar pro meu Instagram. Então as pessoas já iam com o meu print. E foi aí na pandemia que as outras marcas também começaram a me notar. Então começou as parcerias, eu continuava nas Zelles e fazia umas parcerias por fora. Aí você vai falar pra mim, Ingrid, você pensou em trabalhar como influenciadora quando você encerrou seu ciclo nas Zelles? Não.
Eu não imaginava trabalhar como influenciadora. As coisas foram acontecendo. Mais cedo a gente estava conversando, né? Quando a gente dá o nosso melhor naquilo Sim. que a gente faz, a gente é notado. A gente é visto o tempo todo. E aí foi como eu falei pra você. Por onde você passar, sempre dê o seu melhor. E eu sempre fiz as coisas, sabe, Pedro? Nunca na intenção, mas sempre com naturalidade e amor. Quem conhece a Ingrid sabe que é isso daqui mesmo. Em qualquer lugar que você for me encontrar, é a mesma pessoa. Porque, e nesse percurso agora como influenciadora, a minha oração sempre foi: eu não posso me emocionar. Não, fica tranquila. É que Deus nunca me colocasse em lugares que as pessoas pudessem vir querer me mudar. Porque eu queria permanecer com essa essência, sabe? Um coração simples e grato para viver o extraordinário de Deus. E até hoje, Pedro, acredite, trabalhando como influenciadora, são 3 anos, eu nunca mandei nenhuma proposta para nenhuma empresa. Todas as empresas vieram até mim. Então, é aquela coisa de você fazer bem feito e fazer com amor. Tem aquele, sabe, o resultado, né? E quando eu falo para você que todos nós temos o poder de influenciar, seja pro lado positivo ou negativo, nós temos esse poder, né? E hoje em dia, trabalhar como influenciadora e ter o carinho das pessoas, que é uma conexão muito forte, é muito gratificante pra mim, sabe? Essa trajetória. Eu fiz um resumão aí, um pouquinho da minha história, né? Foi ótimo, já foi um grande obrigada, currículo. Obrigada. E você falando essa questão do amor, e a gente sabe que é um talento que você tem, e o talento, de fato, ele vem de Deus. E eu estava falando ontem, por coincidência, uma frase que eu não sei se eu ouvi e estou repetindo, ou se eu mesmo que raciocinei ela. Mas, na verdade, a excelência é uma homenagem que você faz ao talento que você recebeu. Que, na verdade, é uma homenagem a Deus. Sim. Né? Porque você recebe esse talento e esse amor que a gente sente de fazer as coisas, de fazer a coisa mesmo e ver um desempenho ótimo, não é exatamente porque você é um workaholic, porque você pensa mais em trabalho do que em outras coisas, é porque é um dom que você tem. E você sente isso, né? Sim. E aí a excelência é uma coisa, um caminho natural. É verdade. Que é o que você está fazendo. Você acaba entendendo que eu não posso fazer de outro jeito. Qualquer coisa que você vai fazer, se a pessoa vai pagar X, Y, X menos 2, X dividido por 4, não importa, você vai fazer com a mesma paixão. Exatamente. Isso é o amor que você está falando. É isso aí, Pedro. Não é? E você falou uma questão que é realmente... Quem me contratar vai receber a mesma energia, independente, né, de onde estiver chegando. Vai ser sempre feito da mesma forma, porque é com amor e comprometimento. É Exatamente. Isso aí. E o legal é que você falou que você ficou 13 anos, né, na empresa, e você foi crescendo ali. Exatamente. Só que em algum momento teve um ponto de virada ali seu, né? Como é que foi esse processo para você na hora que você falou, pô, querendo ou não, eu sou uma funcionária de uma empresa aqui há muito tempo, já construí toda uma carreira, é mais seguro, né? A gente se sente mais seguro, né? E gera dúvidas na hora que você vai para um outro lado, né? É verdade. Como é que foi esse ponto de virada para você? Foi muito natural? Olha, ou foi... Pedro, eu vou te falar, foi muito difícil para mim, porque com a pandemia vieram muitas coisas, né? Então, assim, eu tinha a questão de ser vendedora, de ser a gerente e a parte também influenciadora. E assim, por um determinado tempo, isso é muito gratificante, porque financeiramente a gente fica realizado. Só que aí também tem o seu lado humano, que você não consegue dar conta de tantas coisas, né? Então, eu tava vivendo um período, todo mundo com a pandemia ficou com uma questão da ansiedade, né? Então, saber dividir todas essas tarefas de trabalhar com uma parte da manhã como influenciadora, depois ter aquela responsabilidade de estar ali de frente com uma equipe, com a responsabilidade de vender, de gerar algum conteúdo. Então, o que acontece? E sendo esposa, sendo filha, né? Estando com os amigos, porque a gente se divide, né? Com tudo. Chegou um determinado tempo que a Ingrid estava morrendo. Eu chorava todos os dias, Pedro. É até triste me lembrar disso, porque assim... Eu chorava todos os dias, né? E eu tive uma oração muito sincera com Deus. E teve um dia que eu falei assim, Pai, eu não quero ser uma filha ingrata de hoje estar encerrando um ciclo que eu sei que o Senhor me colocou aqui, porque tudo tem a mão de Deus, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E não quero ser ingrata de forma alguma de hoje estar fechando esse ciclo, mas, Senhor, eu quero ter a minha paz e a minha alegria de sempre, de voltar a fazer as coisas com amor. E mesmo que eu tenha que ganhar um salário mínimo, mas eu quero ter a minha paz de volta.
E, Senhor, eu não vou tomar nenhuma decisão se o Senhor não falar comigo. E, Pedro, foi uma conversa tão assim, sabe? Que eu tava no corredor da minha casa, eu botei o hino e eu ouvi... E eu acabei de orar e a minha reunião... E quando eu encerrei esse ciclo das L's, eu avisei com 1 ano de antecedência. Eu não saí, tipo, da noite pro dia. Sim. E elas foram maravilhosas comigo, que elas fizeram de tudo para eu poder ficar. Vamos abrir uma franquia em Vila Velha, em Macaé. Só que eu pensei para mim, se eu não tô bem aqui em Campos, onde eu estou sendo notada, como que eu vou para longe para começar uma coisa do zero? Meu casamento, meu marido com a empresa aqui, como que eu iria para outro lugar? Eu tô precisando de um tempo para mim, para poder voltar a me conectar e voltar bem. A minha ideia foi essa, sabe? E aí, eu tinha uma reunião com a Paula, esse 1 ano já tinha passado. Eu fui fazendo um desmame, saí das vendas, treinei uma pessoa, só saí quando eu achei uma pessoa com um perfil muito parecido com o meu, comunicador, proativa dentro da loja. Então, eu treinei essa pessoa, eu passei todas as minhas técnicas para a empresa, eu senti quem estava preparada para liderar quando eu saísse. E aí, foi quando eu comecei fazendo esse desmame. Para depois, então, aí nesse dia da oração, foi o dia em que eu falei assim, pai, minha reunião é agora, tá o horário. Faltava, tipo assim, 40 minutos. E eu falei assim, eu não vou tomar nenhuma decisão se o Senhor não falar comigo claramente. E aí foi assim, eu acabei minha oração, eu entrei no quarto, sabe quando você escuta aquela vozinha assim, ó, pega seu celular. E aí eu peguei meu celular, tava no Instagram, e a vozinha falava assim, ó, abre no YouTube. Quando eu abri no YouTube, a palavra entregue foi de Dave Leonardo, não sei se você conhece. Conheço. Aprenda a encerrar ciclos. Caramba. Aí a palavra foi dada, né, Isaías 43:19, eu reconstruirei uma nova estrada no deserto. E falando que às vezes é necessário a gente matar a nossa vaquinha, né? Por mais que a gente seja muito apegada, a gente acha que é a nossa única fonte de sustento, mas a sabedoria veio ali e permitiu, porque é onde a gente acaba se redescobrindo, né? Sim. E ali eu falei assim, e aí a pregação foi muito intensa, né? A palavra naquele dia foi muito intensa e eu chorava. Eu só falava assim, obrigada, Senhor. Eu não sei o que vai ser daqui em diante, mas eu sei que eu não estou só. E nesse 1 ano eu me preparei, que eu falei assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer, se vou fazer curso, eu vou ficar 2 anos parada, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tinha em mente, eu não tinha planejado, eu vou sair das L's e vou trabalhar só como influenciadora. E em momento nenhum eu pensei nisso. Eu só queria me reencontrar novamente. Oh, meu Deus. E aí foi quando eu saí, e aí uma amiga minha, vendo que eu não estava muito bem, me deu até um treinamento com o coach, o José Roberto, se eu não me engano. Eu fui pra Barra da Tijuca, no Rio, fazer Desperte Seu Poder, e daí de lá eu voltei mais animada ainda, né, acreditando mais em mim. Porque tem hora que a gente não se vê. A gente não vê o nosso potencial que a gente tem, né? E foi daí, então, 1 semana que eu encerrei, o telefone não parou mais. Até hoje. Graças e aí até a reserva que eu fiz, que eu ia ficar parada, graças a Deus eu nunca precisei mexer. E aí as coisas foram fluindo. Então toda a dedicação e desempenho, que eu sempre me dediquei muito pra minha empresa, porque eu sempre vesti muito a camisa, hoje em dia eu tô somando, né, com as marcas, e o meu público forte é o nicho feminino, né, essa área comercial, e que graças a Deus eu pude somar com várias marcas grandes. Ano passado eu tive o prazer de poder fazer uma propaganda também pro Parque Bondinho, fui lá pro Rio pra poder fazer. Pô, que então, legal. assim, que bacana, né? E várias marcas incríveis que estão aí comigo, né? Desde o início dessa jornada aí. Não, exatamente. Esse amor que você fez e não tem... A gente, às vezes, não consegue ver o final do negócio, né? Porque a gente não tem essa capacidade, mas a gente também não sabe aquilo que a gente deixa nos lugares. Exatamente. E quando a gente deixa coisa boa, é inevitável. Alguma verdade. pessoa vai falar para você, a Ingrid, tanto é que eu falei com você que fazendo uma consultoria e uma outra no shopping onde você estava fazendo já o trabalho de influenciador, as pessoas me falavam de você. Olha então, só. assim, é óbvio que a gente vai plantar e vai deixar o negócio ali, algum trabalho que vai chamar a atenção. Então, às vezes muita gente fica pensando assim, caramba, eu fico com medo de perder meu emprego. Se você tá, e eu sempre falo isso, se você está fazendo o seu melhor e você está se dedicando, você sempre vai ter emprego. Verdade. Nunca vai faltar emprego para você. Mas é pela sua atitude. Às vezes não é nem tanto pelo seu conhecimento, porque você sempre pode aprender. Sim. Mas é pela sua atitude. E foi isso que te trouxe aqui no final da conta. É verdade, isso mesmo. Né? E o legal que você falou uma outra coisa, é que quando você estava deixando o cargo, né, você
passou esse conhecimento, ou seja, você não reteve esse conhecimento Não, e eu levou sempre com passei. você. Como é que foi esse processo aí? Você falou que você treinou uma pessoa, como é que foi esse processo de você achar essa outra pessoa com o seu perfil? Já estava na equipe, você precisou trazer uma pessoa nova, desenvolver ela, como é que foi? Conta um pouquinho. Na verdade, olha, foi difícil, tá? Porque hoje em dia a gente tem uma galera aí que quer muito trabalhar, mas que não quer trabalho, né? Então, assim, foi bem difícil. E, na verdade, essa pessoa, eu aproveitei que ela tava nesse período de pandemia, sabe aquela coisa de mandar embora e recontratar? Sim. Então, tipo assim, ela já tinha uma experiência muito boa em uma loja também muito grande, uma empresa muito grande aqui no comércio. Então, meu amor, eu que não sou boba nem nada, já peguei. Porque um funcionário, ele precisa ter esse comprometimento, né? Na verdade, pra gente que trabalha no comércio, a gente tem que saber a nossa posição, né? Então, a gente tem que estar ali muito proativa no salão em si, né? Mas o pós-venda, a questão como você vai conduzir todo esse atendimento, ele faz toda a diferença, né? E é muito triste poder falar, né? Porque a gente escuta muito que o atendimento do comércio de Campos deixa muito a desejar, né? Essa questão de você abraçar a pessoa, né? Então, essa questão da sua abordagem, de ouvir o que o outro tem a falar, de não só empurrar um produto, mas conseguir fazer uma análise, perguntas que são chaves, né? Seria para alguma ocasião específica, tentar identificar, né, visualmente o estilo do cliente, porque às vezes a pessoa tem uma pegada totalmente elegante, clássica, e aí você vai oferecer um tubinho, que é uma pegada bem sexy para a pessoa, um decote. Então, é preciso ter essa análise, né? E esse comprometimento de fazer o deverzinho de casa, né? O pós-venda, que ele é muito importante, de continuar fazendo seus conteúdos, porque muitas empresas oferecem um conteúdo, mas demora para poder chegar para você, e a gente precisa ter essa coisa do dia após dia. Então, teve muito essa questão, sabe? De mostrar esse dia após dia mesmo. De mentorar mesmo as pessoas, e você falou que você até compartilhou com ela algumas técnicas que você utilizava ali, né? Então, na verdade, é um trabalho de preparação que vai além de falar o que você usou, né, como você faz, mas também a pessoa se descobrir primeiro, né, que ela também vai usar os métodos dela. Com certeza. Mas você falar, olha, isso aqui funcionou para mim. Veja se funciona para você e aplique, senão ela também tem que acabar criando. Você acredito também que deu essa autonomia, assim, porque eu acredito que você também criou muita coisa se inspirando em alguma coisa, né? Foi por aí, né? Foi por aí, exatamente. E assim, a gente que trabalha com vestuário feminino, nunca é só oferecer o que o cliente está buscando, né? Na verdade, ele quer aquela peça, mas existe infinitas possibilidades, né? Sim. Então, por exemplo, eu tô atrás de uma calça jeans. Não é só uma calça jeans. Isso. Você vai montar uma proposta. Geralmente a pessoa vê uma calça jeans como um look totalmente básico, né? Muito assim, descolado. E, na verdade, você pode ter elementos que podem mudar essa proposta. Então, é sempre conduzir o cliente, a gente sempre chamava de PA, número de peças por atendimento. Então, é muito bom quando o lojista, ele tem também traz essa possibilidade. Uma blusa básica, ela nunca vai ser uma blusa básica. Ela é uma base para você montar vários looks. E os acessórios, ele vem para poder mudar e transformar essa proposta. Então, a gente tem como transformar essa calça jeans, usar uma única calça jeans uma semana inteira. Então, você vem com as possibilidades. Olha, você vem buscando a calça jeans, mas eu trouxe algumas opções aqui também pra você. Seja quando você estiver em um espaço corporativo, pra passar um ar mais elegante ou mais descolado, você ter essas informações e buscar também, eu falo, a empresa da Zelles, ela sempre trouxe essas referências pra gente, né? Início de coleção, sempre fazia um lançamento, a curadoria delas, como é fabricação, elas já traziam, tipo, os tecidos pra gente poder falar e entender daquilo que nós estávamos, né, levando pro cliente. E eu, por si só, sempre tive essa curiosidade. Eu sempre me inspirei também, né? Antigamente não tinha tanto o Instagram, né? Que depois que veio com uma força muito maior. Mas é muito interessante quando a gente domina a nossa área. A gente precisa ter amor pelo aquilo que a gente faz. Porque aí você vai falar naturalmente. Eu não vou precisar, tipo, te empurrando algo. Vai ser uma conversa que a gente vai estando ali, vai. E você acaba dominando mais. Então, assim, o que eu tô falando aqui, Ingrid, é natural você falar porque você gosta do que você faz e você trabalha com isso. Mas, na verdade, é uma receitinha
que quanto mais a gente vai, né, se aprofundando, a gente vai aprendendo. E aí, como eu já sempre tive essa questão de me inspirar também, eu já tive sempre essa facilidade. Então, eu consigo usar com um cinto, mas depois eu consigo botar uma terceira peça, depois eu consigo modificar com um acessório. E isso é muito importante na hora da venda, porque não fica só aquele produto. Porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas, e isso envolve até o meu trabalho. Porque, às vezes, o lojista, ele vai me contratar como influenciadora e ele quer que eu zere o estoque dele. Tudo que eu faço, ele quer que eu venda. E, na verdade, eu causo desejo e explicação de uma forma técnica, mas quem tem que vender são os vendedores. Eles precisam ter o argumento. Então, às vezes, fala assim, Ingrid, eu não vou te dar tal peça porque todo mundo vai querer, só vai ter essa. E às vezes, sim, é você pegar o que você tem de lindo e maravilhoso, mas você conseguir reverter também. Olha, igual que a Ingrid usou, eu não tenho, mas eu tenho essa peça. Me fala um pouco mais sobre o seu estilo. É você conseguir abordar e ter uma comunicação com o cliente para trazer ele, sabe, mais para perto. É isso que faz ele fidelizar com você. Porque hoje em dia, com a internet, você tem um leque infinito. A pessoa, ela compra onde ela quiser. Mas você ter um atendimento personalizado é o que vai fazer ela te seguir para onde for. Então, eu trabalhei na Zélis em 3 lojas. Eu trabalhei na Teutônio Ferreira de Araújo. Depois, quando eu quis a mudança de horário, eu fui para 21 de abril. Depois, para gerenciar e ter o crescimento, eu fui para o VIP Center. E aí você vai me perguntar, Ingrid, e aí, como que foi? Você perdeu seus clientes? Não. Perdi alguns, mas eles me seguiram porque eu tinha um diferencial. Então, se você quer, né, construir algo, né, você precisa ter o seu diferencial. Não é só simplesmente, vou vender hoje e acabou, né? Então, tem essa questão de você se importar, de você realmente dominar aquilo que você faz. E, lógico, a marca fazer com que você se apaixone pela marca dela, né? Sim, Isso faz toda a diferença. Não, e interessante que você falou essa questão de como é que você dá uma consultoria para as pessoas. Você não estava somente vendendo. E, principalmente, você gera o desejo. Sim. Mesmo as grandes marcas hoje, elas ainda têm muita dificuldade de entender porque elas querem contratar muitas vezes o influenciador e fazer com que o influenciador faça o que faziam antigamente. Então, a mentalidade continua a antiga. Eles não entendem a dinâmica do influenciador e, às vezes, cobram do influenciador que ele não gerou a venda, não entendendo que ele só pode gerar o desejo. exatamente. O que acontece? Hoje, Pedro, as pessoas estão assim, as pessoas estão muito sagaz, né? E, na verdade, fica enjoado quando você vê uma coisa muito engessada que você fica assim, só tá querendo me vender. Então, é diferente quando você tem um posicionamento verdadeiro. E a pessoa sabe. A pessoa sabe quando o look é minha cara. E tem lugares que me deixam à vontade, fazem uma seleção, lógico. Que eu chego na loja, tem uma seleção de 10 looks e a pessoa fala, Ingrid, pode ficar à vontade para montar do jeito que você quer. É o seu jeito de usar. E a Zélis teve um ponto muito importante, que quando a Paula me trouxe essa abertura para poder fazer o provador da loja, ela não posicionava para mim assim, Ingrid, você tem que fazer essa peça. Não. Você usaria dessa forma. Então, eu sempre tive essa liberdade de ter a minha forma de usar. E isso faz toda a diferença. Então, já teve lojas que eu passei que jamais eu usaria uma combinação conforme ela montou para mim. Entendi. Nunca. Mistura de texturas que polui o look, nada daquilo eu usaria. E aí, quando eu falo, então, é porque eu não usaria dessa forma, não tem como substituir, não, eu preciso vender essa. Eu falei assim, meu Deus, meu público ele vai sentir, não vai trazer retorno, e às vezes a culpa não é nossa. E aí você chega, e aí foi até onde eu consegui também me posicionar para isso, que eu preciso fazer algo com que o meu público se identifique, porque senão já não é mais as minhas escolhas, não tem como falar que é meu dia de provador, se eu não tenho como opinar. Então, isso também tem que ter um acordo entre o influenciador e o lojista também, para poder passar essa verdade, porque senão não gera retorno. Aí você imagina, a gente sabe que hoje as empresas elas poderiam usar os seus funcionários como uma potência. Sim. Porque cada um tem a sua rede social, então aquilo pode virar um canhão de venda. Nossa, com certeza. Né? E até porque os micro têm uma força muito grande. Isso. Porque quem segue você, o Pedro, que às vezes nem sei quantos seguidores você tem, mas, por exemplo, tem 3 mil. São 3 mil pessoas que gostam do Pedro, do jeito que ele é, do jeito que é. Sem ter nenhum padrão de rede social para poder crescer. Então, são pessoas que são aqui da cidade, são amigos seus. Então, você consegue reverter de uma forma muito grande. Então, assim, eu posso ter poucos seguidores, mas os poucos que eu tenho
são reais e são aqui do comércio de Campos, né? Porque eu tenho essa força comercial. Então, é muito importante para o lojista, quando ele também for contratar o seu influenciador, o que ele quer obter. Ele quer contratar uma pessoa que tem 343 mil seguidores, mas que não são de Campos, mas ele quer ganhar seguidor e visibilidade, ou ele quer converter em venda. Então, tem todo também uma dinâmica que precisa ser avaliada antes de você contratar o influenciador. Então, por exemplo, a minha forma como eu me posiciono, meu estilo de vida, a forma como eu me visto, eu jamais vou poder fazer uma loja que tem uma pegada muito sexy, muito curtinha, coladinha. Essa não é a Ingrid. Não vai vender. Porque não tem nada a ver com o meu público e quem eu sou. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. Poxa, quem faz o perfil da minha loja? Quem conversaria? Falaria uma linguagem, um posicionamento que também pudesse se conectar? E lógico que isso é um trabalho diário, né? Porque cada dia a nossa visualização, né? O canalzinho é diferente, né? Sim. Então precisa ter um trabalho contínuo, né? Também. Sim, e uma coisa que você falou é importante, porque vamos imaginar que as empresas comecem a entender que eles vão treinar os seus funcionários para serem seus influenciadores. Sim. Só que se ela não pode colocar isso para todos os funcionários, Não. porque cada um tem o seu perfil. Comportamental. Exatamente. E o meu grande influenciador, né? Então, tipo, não tem como você pegar um perfil Não analista e colocar, porque a pessoa vai ficar... Sim. Não tem como, vai ver muito detalhe, vai fazer. Então, a pessoa tem que ter esse olhar também, que não é qualquer um. Não é qualquer um. E de Não. duas, uma. Ou ela vai fazer um influenciador meio robotizado, porque é do jeito que ela quer. Sim, e não vai converter em nada, Não vai porque as converter pessoas em nada, sentem. exatamente, que não é autêntico aquilo. Exatamente. Ou então ela vai virar uma bagunça também. Cada um vai falar de um jeito. E aí Sim. você, na verdade, está pegando a marca da sua empresa e tornando também ela uma bagunça. As pessoas não vão entender o Exatamente. posicionamento daquela marca. Sim. Uma fala de um jeito, outra fala de outro jeito. Então, quando a gente fala de usar o funcionário para ser um influenciador, você tem que escolher muito bem, que vai parar, inclusive, até lá no processo de recrutamento e seleção. Se você entende que isso é uma estratégia, você já vai contratar pessoas com esse perfil, sabendo, é óbvio, que nem todos terão esse perfil. Exatamente. Então, cada um na sua posição também, né? Com Por aí, certeza, né? até porque tem pessoas que funcionam mais na telinha e outras funcionam muito bem atrás da telinha. Isso aí. E assim também, sabe, Pedro, analisando essa questão do influenciador e hoje trazer os influenciadores para as vendas, trazendo um pouco da minha experiência também, né? Assim, o lojista que ele exige muito que você faça tudo, isso é muito prejudicial, tá? Porque é igual pato, nada voa, né? Nada voa e anda, mas não faz nada direito. Então, você precisa ter na sua empresa a pessoa que é do marketing, a pessoa que vai ter essa ligação com o influenciador e o atendimento presencial. E aí você vai identificar para cada um ou tirar um dia, porque não dá. O vendedor que ele fica no salão e o vendedor que fica aqui... Porque as pessoas da internet, ela não tem paciência. Por que você... Sim. Gente, eu tinha vários clientes. Por que você não respondeu minha mensagem? Eu ficava assim... A vontade era de responder, mas a gente não pode, né? Mas você fica cuidando de 1 milhão de coisas. E como que você está aqui? Como que eu tô aqui, Pedro, com você? E como que eu estou respondendo outra pessoa? Eu não tô aqui por inteiro. Então, não tem como ter um atendimento de excelência, porque senão vai acontecer o que eu falei com você. Eu vou gerar um conteúdo de excelência para você. Mas se você não tiver paciência para poder fazer uma venda no online, que é mais difícil, você não consegue reverter. Por quê? Você vai querer responder seu cliente como? Um tá na loja, oi, boa tarde, fica à vontade. Não, essa peça da Ingrid eu não tenho. Não é assim. Olá, oi Mariana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Dá atenção, eu sou a Ingrid, eu vou fazer seu atendimento. Ai, que bacana que você gostou, né? O seu estilo, então. Olha, parecido com a da Ingrid, eu tenho um modelo da Ingrid, mas semelhante a esse, eu tenho esse. Olha, ficaria muito bacana também se você levasse essa outra opção para poder, né, multiplicar suas propostas dentro do guarda-roupa. Olha o atendimento, como que é diferente. Foi igual uma loja, eu tinha comprado um biquíni em um determinado tempo. Minha viagem foi adiada diversas vezes. E eu marquei a loja. E ela falou assim, fulana, Ingrid, não marca, porque a gente não tem mais esse modelo. Sendo que a loja, ela trabalha com moda praia o ano inteiro. Então, tipo assim... Poxa, você pegar uma marcação que as pessoas estão gostando do meu biquíni, eu tô no meio de uma viagem, a audiência vai lá em cima e você fazer o quê? Reverter.
Olha, esse modelo da Ingrid eu não tenho mais, mas como eu trabalho com a fabricação, deixe seu telefone e seu contato, porque eu vou tentar uma reposição, você fazer uma lista de espera do cliente, você conseguir, olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse que é semelhante, então você consegue reverter. Então as pessoas querem uma coisa muito, tá tudo muito... e não tá fazendo nada com excelência. Exatamente. E a gente precisa. E a gente sabe que na rede social isso é um pouco difícil, porque a rede social ela te dá um canal direto de comunicação. Sim. Mas não é imediato. Não é. É um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. O presencial rola muito mais. Você tá aqui, eu já vejo seu estilo, e essa daí não funcionou não. Mas essa daqui vai ficar bacana, você pega logo um outro tamanho. Agora, o da internet precisa ter paciência. E na hora de contratar essa pessoa, tem que ser uma pessoa que faça com calma. Porque se você colocar uma pessoa muito agitada para poder fazer e reverter as vendas, você não vai ter com excelência. É verdade. E quando a gente fala dessa questão de escolher essas pessoas, né, que vão ter esse perfil, você já tinha comentado que em alguns casos você desenvolveu, né, principalmente a que te substituiu, né, na liderança. Mas quando a gente prepara essas pessoas, a gente não pode achar, porque o funcionário influenciador, ele vai de fato trazer um custo menor para a empresa, porque vai ser uma venda mais orgânica, se ele for bem preparado. Sim. Mas se você colocar ele somente para ele fazer aquilo, para você reduzir o custo, você não está fazendo o dele de um funcionário influenciador, você está fazendo um desvio de função. E aí você, obviamente, não vai ter os resultados que você queria e vai achar que a estratégia é que é errada. Não, na verdade, a implementação da sua estratégia que está errada. É verdade. É por aí, né? É, sim, Pedro. É desse jeito. E aí a gente tem que fazer um mapeamento. Eu acho que isso vai até um pouco antes do mapeamento do perfil da pessoa. Da empresa também, né? Sim. O que a empresa quer, o que ela entende que ela vende mesmo. Porque vender é muito genérico. Se a gente for parar para pensar, é muito genérico. Sim. Mas quem é de fato o meu cliente que está vindo aqui? Não é qualquer um que entra pela porta. Eu acho que é por aí, né? Você também acaba ajudando, às vezes até inconscientemente, a empresa a se identificar, a se posicionar junto com você. Acho que é isso também, né? É sim, Pedro, é sim. Tem todo sentido o que você falou. Porque uma vez que... Quando você... E isso eu acho que é uma diferença dos influenciadores. Tem influenciador que ele faz de tudo, né? Sim. E quando tem um influenciador como você que se posiciona, você automaticamente fala assim, pô, mas peraí, por que ela não aceitou fazer comigo? O posicionamento dela é diferente, então ela atende outro tipo de cliente. Então, de repente, eu ou preciso atender outro tipo de cliente, ou então eu tô com um posicionamento errado, eu não entendi. Eu acho que a Zélis tinha um pouco nisso também, né? Eu acho que pelo que você falou, ela conseguia entender bem claramente o posicionamento dela, não é isso? Sim, ela tem esse perfil mesmo de saber se posicionar, né? O estilo, o tipo de música que ela quer passar dentro da coleção. O ambiente, né? O ambiente, é tudo muito estudado. Na hora de fazer a seleção dos seus funcionários também, e principalmente quando ela começou a trabalhar com as redes sociais. Então tem toda uma estratégia ali, é tudo estudado mesmo. As pessoas, conforme vai se posicionar também para poder explicar. Então, tudo é muito bem selecionado ali, muito bem pensado. Entendi. E isso faz toda a diferença para que ela seja uma empresa de sucesso, né? Dentro da nossa cidade e até mesmo fora, né? Que temos outras franquias também. Então, essa questão de análise, ela é muito importante. E a gente vê muitos lojistas muito perdidos porque, às vezes, não querem investir. Então, fica aquela coisa muito solta. Então, assim, tem empresas que eu vou para poder fazer, eu faço uma visita semanalmente. Mas ela, às vezes, não sabe aproveitar aquele material que foi feito. E aí, eu também faço um trabalho que, tipo, tudo que eu faço, ao invés de ser descartado 24 horas pelo Instagram, eu ofereço pro lojista. Para que ele consiga. Por quê? Não era só pelo Instagram que eu vendia pelo WhatsApp. Então, é muito importante você fidelizar seus clientes, você ter um número dos seus clientes, você criar grupos ou lista de transmissão e você, semanalmente, criar algum... Não é só você disparar um monte de foto, que coisa chata, né? Mas você falar, tipo, mostrar uma peça, a utilidade daquela peça, você trazer um ensinamento para o seu cliente, sabe? Olha, agora nós estamos na tendência, né, do outono e inverno, aonde o borro vai sobre... E você trazer alguma referência, trazer clareza para a cabeça dele, porque não é todo mundo que pensa em moda o tempo todo. Eu que trabalho com moda, quando eu chego para poder me arrumar, tem hora que eu falo assim, que saco, o que combina com o que eu vou botar? E olha que eu respiro isso. Imagine uma pessoa que tá o tempo inteiro, uma advogada com vários
processos, a cabeça a 1000 por hora e tem que pensar no look que ela vai usar ainda. Então, quando você dá essa assistência, né, de você saber do que você está falando, você traz a moda de uma forma temporal e você traz os seus consultores de vendas com essa clareza para você conseguir fidelizar os seus clientes, quem que não vai ficar, gente? E é a mesma coisa quando eu quero comprar, eu vou em determinados Instagrams e eu falo assim, Jesus, meu trabalho facilita muito a vida das pessoas, porque, tipo, eu não tô com tempo hoje, eu queria muito, tipo assim, esse look é a minha cara. E as pessoas esquecem que hoje em dia o Instagram é a vitrine da loja. Então, a pessoa quer fazer um conteúdo, ela botou esse blazer hoje no provador, ela não quer repetir, mas sendo que a audiência de hoje é diferente de amanhã. E a minha necessidade de hoje é diferente de amanhã. Ontem eu tava com o look todo black. Hoje eu pensei em outra peça. Hoje o tempo tá mais fresco, tá ventando. Eu não vou vender blazer porque tá calor. Mas vai chegar uma hora que uma pessoa vai querer. Então, assim, não é só pensar em você. A gente tem que ter esse leque, sabe, de opções. Falei muito, Pedro? Não. Então tá. Que tem hora que eu vou, né? Não, fica à vontade. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante e que as empresas não percebem isso. Dela ter que ensinar as pessoas sobre o seu produto. Sim, porque isso faz total ela diferença. Acha que se ela só botou na vitrine, seja vitrine digital ou física, ela já entende que não, todo mundo já entendeu, é isso aqui que eu vendo e acabou. Para alguns casos que são produtos de consumo básico, eu até entendo que isso é fato. Uma escova de dente, alguma coisa assim, beleza. Mas tem outras coisas, e é aí que eu entendo que as empresas precisam migrar para isso, para coisas mais sofisticadas, coisas de ticket mais alto. Então, você precisa explicar mesmo. Sim, você precisa Você não vai chegar a botar uma roupa lá e falar assim, pega essa blusa aqui e compra. Não é assim. E é o que você falou, falou, né? Então, acho que você fazia muito bem isso, né? Não, e as pessoas têm mania, sabe o quê? Que coisa chata, Pedro. Você entrar em uma loja e você colocar qualquer... Você abrir o cabine... Nossa, tá linda! Não tem outro argumento. É só falar que tá linda. E as pessoas, às vezes, nem esperam saber sua opinião. Tipo, eu coloquei... Tem pessoas que são muito inseguras. E tem pessoas que elas já sabem o que querem, né? Então, o só tá linda é muito clichê, é aquela coisa chata. Eu fico pé da vida quando eu já sei o que eu quero. Eu vou pra um provador, eu pego a peça e tá ali o vendedor em cima de mim, tá linda. Eu falo assim, Então, minha linda, ainda não era isso. Não gostei do caimento, Então, é importante Pedro, eu nunca empurrei nenhuma roupa para nenhuma das minhas clientes. Elas chegavam com uma necessidade e eu conseguia reverter isso, eu conseguia sentir a dor dela. Eu vinha com a solução e com outras soluções para ela, né? Então, essa coisa de você empurrar produto, cara, você pode ter certeza, Pedro. Essa pessoa, ela vai levar sem graça e nunca mais ela vai voltar. Não volta, porque a pessoa se sente, sabe o quê? Tipo assim, tô em um jogo sem saída, acuada. E é chato. Então, precisa... As empresas estão querendo pegar pessoas muito preparadas, sendo que, na verdade, quem tem que preparar é a empresa. A gente tem que preparar o nosso funcionário para que ele faça parte do nosso perfil. Tipo, minha sobrinha, eu trouxe ela para poder trabalhar comigo quando eu comecei fazendo o shopping Pelink Square Center. Porque eu comecei sozinha e eu falei assim, cara, não, comecei fazendo um shopping, eu quero um posicionamento diferente, eu vou ter que tornar isso mais profissional. E ela com seus 16 aninhos, sem saber o que queria fazer ainda, eu falei assim, já era do TikTok, né? Eu falei assim, já domina um pouquinho o celular. E eu falei assim, filha, quer trabalhar com titia? Ela, tia, meu sonho. E ela chegou crua, sem saber de nada. E eu falei que ela é minha jovem aprendiz até hoje. Sou chata e detalhista ao ponto. Mas eu falei assim, filha, você pode ter certeza que titia tá te preparando para grandes empresas. Porque assim, você vai ser a pessoa, entendeu? E por que eu falei isso? Porque eu peguei uma pessoa crua. Eu coloquei do meu jeito. Então, as pessoas vão dizer, nossa, é ela que tá editando? Então, ela já tem toda a minha manha da edição. Então, isso é muito legal. Você pegar... Às vezes, tem pessoas que falam assim, eu prefiro uma pessoa com mais experiência. Mas você pegar um cru e colocar do jeito que você quer, com as suas técnicas, é muito bom pra sua empresa, tá, gente? Já fica a dica também pra vocês. Sim. Que você consegue moldar, né? Então, isso também é muito legal. Mas para isso é aquilo que a gente tinha conversado. Tem que ter treinamento. Você tem que ter treinamento. Sim. E você tem que saber quem você é, né? O que você é. Exatamente. Como empresa, o que eu quero, quem é meu cliente, todas essas perguntas. Tem, gente. Precisa. E assim, as empresas são estão muito travadas em questão de contratar para alguém cuidar do seu perfil. Isso. E o perfil da loja, gente, não adianta nada eu fazer uma produção linda e maravilhosa e quando começar a seguir, não ter postagens diárias, não ter conexão com o seu cliente, um feed todo bagunçado, sem propósito,
esboço, sem estar construindo algo. Então, é algo que é todos os dias. Precisa ter, sim, a questão de looks postados, ensinar, ter ali, ser ativa com os seus seguidores. Nossa, são seus clientes. Então, todos os dias ele tá ali com você. E precisa mudar essa questão, porque às vezes a pessoa fica assim, mas eu não consegui reverter. Mas e aí, como é que tá esse andamento aí das redes sociais também, né? Então, as pessoas precisam se despertar para isso. Que hoje em dia não é só questão da loja arrumada. O seu Instagram é o seu cartão seu cartão de visita. Exatamente. E você precisa fazer um plano mesmo para a pessoa. Sim, um se calendário que editorial. Você está preparando mesmo ela, como você falou que você fez com sua sobrinha, você está preparando ela, então você tem um plano para ela que você está visualizando alguma coisa no futuro. Sim. Agora, quando você olha uma coisa só muito de presente, vou fazer funcionários e influenciadores, vou usar essa estratégia aqui, vou gastar menos, um monte de gente vai trabalhar para mim, porque isso acontece muito em empresa, tá? Sim. O pessoal chega assim e fala, por exemplo, olha, saiu um negócio aqui no nosso Instagram, compartilha aí. Isso não é estratégia. Não. Isso é, de novo, o desvio de função. Você tá querendo a gente para ficar apertando o botão lá para você. Robotizada. Sugestão. Patrocina o conteúdo, é mais fácil, é mais barato e as pessoas não se sentem tão acuadas. Porque no final das contas, se você fizer isso, a pessoa não vai ter aquela famosa frase de vestir a camisa, porque ela não se sente parte do negócio. Exatamente, não Pedro, é isso mesmo. A gente precisa se sentir parte do negócio. Eu acho que era isso que você tá fazendo com a sua sobrinha e você fazia nas L's também. Nas L's, eu vestia muito a camisa. Nossa... Todas as reuniões e tudo mais, é isso daí. Ainda mais que eu nunca gostei de ser chamada atenção, né? Eu tenho essa questão de autocobrança comigo mesma. Então, se é pra não poder fazer, vambora. Eu quero alcançar esse objetivo, né? Isso é muito legal. E nessa questão da gestão que você você falou, em algum momento você estava nessa migração, né? De ir para o lado da influência e também gerenciando a equipe. A gestão da equipe, para quando eles estão migrando, ou você utilizar essa estratégia deles também funcionarem como influenciador, como é que é isso? Eles entendem bem isso, até porque as pessoas mais novas, principalmente, já nasceram nesse mundo digital, ou eles ainda têm uma resistência e entendem que isso não é minha função aqui é diferente disso. Como é que foi isso para você e como é que você enxerga isso em algumas empresas? A questão do influenciar, essa questão de ter o funcionário que tem essa parte influenciadora, é questão mesmo de você já ter esse dom. Porque muitos deles não gostam de aparecer de forma alguma. A maioria das lojas que eu chego, as funcionárias não querem nem aparecer. Tipo, não, pelo amor de Deus. Então, tem pessoas que são realmente travadas para isso. E tudo bem, tá? E tudo bem, né? Então, se tá solta ali no salão, faz o atendimento dela com excelência, tá tudo bem. Mas essa questão, tá, tudo bem, você não querer aparecer, não querer vestir uma peça ali, tudo bem. Mas a questão, tá, eu tô atrás, mas então faça aquele trabalho, manda um áudio carinhoso, chama pelo nome, isso é muito importante de criar essa conexão. O pós-venda, ele faz toda a diferença, né? É você trazer realmente a pessoa para perto. E você falou da questão do WhatsApp também. Nossa, o WhatsApp... Que é a venda direta poderosa, né? Sim, funcionários, por favor, baixem o Business, né? Business que fala mesmo, né? Porque ele é o mais completo, ele vai ter uma mensagem ali de saudação, de ausência quando você não estiver. Então, seu cliente não vai ficar solto. Você pode criar os seus catálogos, era assim que eu fazia, né? Quando eu ainda era consultora de vendas. Então, todo o conteúdo que eu criava entra naquilo que eu estava falando com você, né? De eu fazer meu trabalho e oferecer o material para o lojista. Ingrid, quais são os benefícios? O benefício é que você não vai ter esse material por 24 horas. Você pode pegar fotos e vídeos, transformá-lo em um Reels, fazer o repost quantas vezes quiser, porque pode ter uma reposição, ou dentro daquele dia não teve uma boa visualização, vai ter um outro dia. E você trabalhar suas redes sociais, como o WhatsApp, porque é ali o que acontece? O Instagram tá tudo muito solto. Cada dia é uma entrega. Agora, seu WhatsApp são clientes fidelizados. Então, você vai trabalhar diretamente com ele. Então, você ter esse trabalho
né, direcionado ali, nossa, reverte muito bem. Reverte muito. Então, eu criava, né, já pegava essas fotos que eu criava, já deixava um catálogo pronto. Então, se eu fiz com essa blusa e esse blazer, eu fotografava as cores que eu tenho do blazer, da blusa, e já colocava ali. O cliente me pedia, eu já mandava fotinha pra ele. Do que toda hora você tem que parar, tira uma foto, tira uma foto. Então, você também vai otimizar o seu tempo. Então, é agir sempre com inteligência ali, né? Pra poder otimizar mesmo o seu tempo. E Mas você- a cabecinha tem que estar voltada. E a gente que precisa pegar as ferramentazinhas, verdade. porque é um exercíciozinho diário. Porque, às vezes, eu, como tinha essa proatividade, eu já pegava e fazia. Mas com a minha equipe, tinha praticamente uma reunião por semana. Porque tem pessoas que você Boa. precisa dar, ó, o gatilhozinho é todo dia. E aí E só depois, Pedro, que eu fui entender do perfil comportamental. Porque eu não tinha sido treinada com isso ainda. Aham. Eu achava que, tipo assim, poxa, a pessoa tá nem aí, né? Você E comparava não, com você mesmo, né? comigo. Pô. Eu falei assim, pô, ninguém precisa falar comigo, eu pego e faço. E não, e você tem que analisar isso. crer. Então, tem pessoas que, na verdade, a gente precisa ser treinado pra líder, né? Sim. É porque, na verdade, como deu certo pra mim, eu já fui, né, tipo assim, já vai como gerência, porque tá funcionando pra você, vai funcionar pra todo mundo. Mas, na verdade, né, cada um tem um jeitinho. Aí, depois, com outros treinamentos que a empresa também ofereceu, é que eu fui e falei assim, caraca, faz muito sentido isso. E eu achando que era da pessoa. E, assim, né, acontece até, eu já vi, né, às vezes você demitiu uma pessoa, coitada, ela só tava no local errado. Sim. Ela só não fazia parte da venda, mas ela seria uma excelente caixa, né? Porque ali das exatas, das contas, de ficar ali no off. E é diferente, quem tem um perfil, né, mais tubarão, mais executor, é que é pra estar ali na venda, porque, né, é competitivo, quem vive no meio de vendas, é ali batendo um leão por dia, você tá ali, você tem que, né, tá com vontade, né? E tem casos também que a pessoa tem o seu próprio jeito de fazer. Às vezes tem a pessoa, como você falou, que ela vai aparecer e o jeito dela de vender é esse. E tem a outra que ela vai preferir mandar o áudio, ela é mais analítica, fazer a listinha Isso, dela e vai ter lá. pessoas que vai se identificar com ela. Porque tem pessoas que me amavam, mas tem pessoas que me odeiam. Porque eu sou essa pessoa que fala alto. Que chega no lugar e todo mundo... Ai, Ingrid chegou, essa voz de Ingrid. E tem pessoas que me amam e tem pessoas que não gostam. Que falam o quê? Mais baixinho. Quando chegava cliente que falava muito baixinho comigo, eu ficava assim... Ai, desculpa, eu não tô entendendo. Eu falava assim, Jesus de Nazaré, por que eu sou agitada desse jeito? Mas tem a identificação e vai ter público pra Exatamente. todo mundo. E precisa ter essa equipe sortida mesmo. É. Tem que ter. Não é todo mundo só ferro e fogo, não. Tem que ter o mais calmo, porque são detalhes. Aí, como minha supervisora sempre falava, nós somos anjos de uma só asa, né? Então, tá todo mundo junto ali pra poder a gente chegar mais longe, né? Porque sozinho a gente vai, mas juntos a gente chega muito mais longe. Muito mais longe. E se respeitando, lógico, gente, com certeza. Sim. E Ingrid, você tem uma marca agora também, não tem? E a minha marca de óculos de sol abriu Sim. trend. Tem Fala o um pouquinho CCO. dela pra gente, como é que você tá sendo esse desafio pra você, porque olha só, agora você saiu, né, de funcionária, virou gerente, influenciadora e agora você já tá desenvolvendo a sua própria marca. Fala pra gente aí como é que Exatamente, funciona. né? Foi uma coisa também que aconteceu naturalmente com o modelo de óculos que minha prima tinha me indicado. E aí o direct sempre, que óculos é esse? Que óculos é esse? Que óculos é esse? E aí eu consegui o fornecedor. E assim, só no off eu consegui vender 80 óculos. Meu marido, com um olhar, falou assim, eu vou investir em você. Investiu em mim, foi saindo. E aí, orando a Deus, novamente, veio a confirmação. E aí, veio a marca de óculos. Estamos aí desse lado agora empreendedor, né? E é um desafio diário, que a gente tem que ter muito comprometimento. E tá sendo maravilhoso, graças a Deus, né? Porque são seguidoras que gostam desse jeito também, né? E que têm garantido também as peças. Então, assim, tem sido muito gratificante mesmo. E é um desafio mesmo, porque empreender... às vezes a gente... É uma migração de carreira, assim, até sim. também, né? Porque uma coisa é você causar o desejo, e você sabe fazer muito bem isso, né? Com o seu trabalho de influenciador, mas tem aquela parte administrativa também. Toda. Você vai ter que agora acentuar mais o seu caráter de liderança, porque você vai ter que lidar com outras pessoas, de negociação, de administração de conflito, vai lidar com um fornecedor que às vezes ele é mais ríspido, então... Isso acaba engrandecendo muito a gente, né? Edifica
edifica a gente, porque a gente acaba aprendendo outras coisas. Muitas coisas. E a raiz está sempre, de novo, naquilo que a gente falou no começo, o amor por fazer o negócio. Por fazer, exatamente. E Pedro, graças a Deus, né, eu tenho a ajuda do meu marido, né, que é meu sócio, né, o Thiago, mais conhecido como Amor, todo mundo chama ele de Amor. As pessoas chamam de Amor. E aí essa parte mais burocrática, aí já fica um pouco mais com ele. Tipo, criação do site, vai subir... Financeira, como eu já falei pra você, Isso. ressaltei aqui, eu já sei que eu não domino essa área, então não tem como. Então eu fico mais com a parte da criação, né, com a parte das vendas mesmo, e ele mais com essa parte mais burocrática. Então, graças a Deus, eu tenho tem como, né, eu conseguir Equilibrar, né? Equilibrar, exatamente. Porque a gente tem que saber também, naquilo que a gente é bom e pedir Isso. ajuda, né? Não tem como você querer levar tudo, porque senão você não vai conseguir, às vezes, ver o resultado. Aí, quando eu vou receber de algum cliente, faz o Pix, eu vou falar, meu não. Porque se botar pra minha conta, eu acho que é meu, eu gasto tudo. Então, vai nesse equilíbrio, tem sido, assim, uma experiência. Eu vou te falar pra você. É difícil a gente consolidar nessa questão, assim, influenciadora, porque, às vezes, eu vejo muito... vou atender todo mundo e pego todo mundo, e às vezes eu consigo deixar um pouquinho minha marca de escanteio. E aí, uma das coisas que eu priorizei para 2025 é eu priorizar a minha marca, porque assim, ela precisa de mim, eu sou a parte influenciadora da minha marca, ela é uma empresa. Dela, né? Exatamente, ela precisa de toda a dedicação, assim como eu faço para todos que me contratam, eu preciso também me dedicar. Então, tipo assim, ela é uma bebê, né? Ela começou em setembro de 2024, e aí, quando chegou Natal, minha marca ficou de escanteio. Então, aqui eu falo sobre planejamento, falando de posicionamento de lojista, mas isso também está acontecendo comigo. Porque às vezes a gente se perde. A gente quer fazer tudo e não consegue, né? Isso. Então, esse ano, eu falei, esse ano vai ser diferente. Eu vou priorizar minha marca, eu vou dizer alguns nãos que são necessários, porque assim, pra mim que quero agradar todo mundo, e aí eu acabo falando muito sims e acaba que eu acabo me prejudicando, né? Então, é um posicionamento também. Então, já fica também, saibam dizer não. Isso. E tem que trabalhar, sim, com essa questão de vocês estarem priorizando, né? Colocando o que é prioridade. Não tem como fazer tudo, porque quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Né? E é engraçado uma coisa que você falou, porque quando a gente trabalha já com uma marca que existe, mesmo sendo um trabalho de influenciador, a gente tem um olhar de fora e a gente tem uma tendência maior de entender um pouco mais aquilo ali. Quando é nosso, que o olhar tá dentro, a gente fica também com aquela dificuldade. Sim. Caramba, peraí, esse é o posicionamento certo? Será que esse é o cliente certo? Será que eu tô me comunicando da maneira correta? E fica é um os desafio, pontos né? de interrogação. Exatamente. Então, às vezes, a gente precisa sair dessa bolha para a gente poder enxergar. Não, isso é muito importante, a gente ouvir outras opiniões, né? E é exatamente, isso é muito bom. Isso eu vou até anotar para poder ouvir outras pessoas, Pedro, verdade. Porque, assim... Foi até mesmo no meu caso, em outro podcast, Gabriel Fará estava junto comigo. Uhum. E aí me fizeram a pergunta como começou, né? Vídeo influenciário, na pandemia. Ele, nada. Começou não. O seu plantio foi feito lá atrás. Então, por isso, hoje eu comecei contando lá de trás, porque eu não me via na parte em que eu já fazia, já influenciava, sem ao menos perceber. Exatamente. Aí, quando ele começou falando de mim, eu só fiquei assim, ó. Verdade. Então, às vezes, a gente não se vê, a gente não, né? Exatamente. Então, hoje faz parte da minha história, então conto um pouquinho. É um pouquinho mais longa, mas eu conto tudo. Não, mas foi ótimo. E essa Que leitura é difícil mesmo, porque você se envolve muito com o negócio, às vezes até emocionalmente, né? Sim. Às vezes não, sempre emocionalmente. E aí você... É normal essa dúvida. Então, para quem é gestor, para quem é empreendedor... ficar tranquilo, porque é normal. É normal. É normal essa dúvida e da o gente se iniciozinho, perguntar. então, né? Você tem que ter paciência, né? Porque todo início, que às vezes a pessoa já quer abrir o negócio, ela quer ver o resultado em 1 ano. E na verdade a gente tem que esperar ali uns 2 anos para tudo se encaixar, né? Até pegar a força mesmo. Sim. E no início é se dedicar muito, né? Para que isso tome uma força mesmo e venha enraizar, né? E é ter o comprometimento diário. Porque às vezes a gente começa com muito gás e depois fica frio, tá de qualquer jeito, tá de qualquer forma, né? Porque no começo tem aquele fogo da paixão, exatamente. Né? Caramba, é um negócio novo. Criar é um negócio muito gostoso, né? Então você cria aquele negócio, agora vai dar tudo certo. Aí você vai pra realidade. Quando você vai pra realidade, você já começa a ver uma objeção de venda, o número já não bate com aquilo que você tinha imaginado. Aí você começa, opa, peraí, isso não pode desanimar, porque senão... Afinal, a gente hoje está num mundo que é muito fácil a gente perder o foco. Sim. Então, a gente precisa realmente utilizar técnicas até bem simples,
de anotar, de criar disciplina, calendário, essas coisas. E eu preciso funcionam fazer isso. Muito, né? Essa coisa de querer fazer tudo e ter mais essa prática da escrita, porque assim eu consigo me organizar bem melhor. Isso aí faz toda a diferença, Pedro, que você falou. Sim. E isso é um recado aí pra galera que vai gerenciar, né? Porque gerenciar É um dom. até porque tem uma questão do risco, né? Tem um risco. Quando você tá... isso eu falo muito nas empresas que a gente tá. Assim, olha, tenha paciência com os seus gestores, porque vocês não estão colocando o risco na reta. Eles estão colocando risco. Então, às vezes, as pessoas ficam impacientes com decisões. Mas por que ele não toma essa decisão? É tão simples, mas não é você que está colocando o seu dinheiro, o seu patrimônio ali no negócio. Quando você coloca, né, o skin in the game, que nem os americanos falam, aí a coisa muda de figura. É verdade. E, obviamente, quando você está pensando mais em cima na organização, tem questões políticas, tem questões sociais ali que você pensa também. Imagina você tem uma empresa com vários funcionários, aquele funcionário cresceu com você, te ajudou pra caramba lá atrás. E aí, de repente, ele já não tem mais o perfil para sua empresa. Nossa. Não é fácil. Não é fácil nunca. Você não pode achar que isso é uma coisa tão racional assim, que você, não dá mais não, acabou. Não é assim. Simplesmente descartar, né? Então, é um combo muito grande você gerenciar uma empresa, né? Emocionalmente, tecnicamente, é um desafio que agora você está passando isso também. Tô passando, é verdade. E aí a gente agora, você vai poder daqui a pouco compartilhar, que eu tenho certeza que você vai conseguir compartilhar a experiência, né, sua de empreendedora. Amém, se Deus quiser, Pedro. Sim, ela tá caminhando. Por enquanto, uma marca 100% online, né? E aí, como você falou, né? Já vai aparecendo várias coisas. Aí eu e o Thiago, nós somos sócios, maridos que somos sócios. E aí, lógico que vem todo aquele turbilhão, né? Chega a casa, vai conversar sobre a empresa. E aí, quando fala aí uma opinião do outro, então tem que ter aquela coisa de depois sentar e acalmar. De não levar pra casa. Isso. E aí, a gente combinou o quê? A gente só fala dentro do estúdio pra poder falar da empresa. Porque senão acaba gerando aquele estresse. E aí, muitas coisinhas vão, né? Encaminhando. Porque é diferente, como você falou. Eu estava ali gerenciando uma empresa, mas eles tomando toda a questão burocrática, né? Então, passava um resumozinho ali de uma cobrança pra mim que eu tava ali de frente, mas é o que você falou, é o risco, né? Então, quando você fica ali muito de frente com tudo, você fica meio assim, epa, né? Balança um pouco mais. Então, e sim. você começar a lidar com o outro, né? O tempo do outro, a opinião do outro. Sim. Isso é uma coisa difícil de gerenciar, né? É verdade. Você vai sentir isso aí. Tô aí. E temos que arriscar, né? Viver essas experiências. Isso. Mas tem sido gratificante, graças a Deus. Com certeza. Ingrid, eu queria agradecer a você. Poxa, Pedro, obrigada. Fiquei nervosa, que delícia de conversa. Muito bom. Aqui é sempre muito tranquilo. Queria que você deixasse seu contato aí do Instagram, da sua marca também. Fala pro pessoal aí agora para eles poderem te seguir, conhecer o seu trabalho. Que delícia. Gente, vai ser um prazer imenso ter vocês pertinho de mim. Meu arroba é Ingrid Matos. Meu pai, né, quis diferenciar meu nome. Não é Ingrid, é Ingrid com T mudo no final. E a minha marca é Use Briotrend. Será um prazer enorme aí poder trazer proteção para os seus olhos, porque todos os meus óculos têm proteção V400, né? E o óculos, gente, é proteção, mas é estilo, né? Porque a gente fala sobre moda, autoestima, né? E eu fico muito feliz de poder compartilhar o meu dia a dia, meu modo de me vestir, né? E elevar também a autoestima de vocês. Então é isso aí, galera. Segue a Ingrid lá, a marca dela vai ser muito legal. Vocês já perceberam aqui que ela é fera, então confia que vocês vão se dar bem, vão ficar muito estilosos. Agradeço aí mais uma vez e até a próxima. Curta, comenta e compartilhe lá, como vocês já sabem, para vocês continuarem recebendo conteúdo aqui do nosso canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.